Esse é o nosso 33º encontro e nós estamos ainda no capítulo 8 do Evangelho de João. No encontro passado, nós vimos do versículo 12 até o versículo 20, João nos mostrando o que Jesus estava ensinando no templo. João mostrou para a gente que Jesus naquele momento se declarou como a luz do mundo. Os judeus que estavam ali contra-argumentaram, porque falaram naquele momento que Jesus estava falando dele mesmo, estava testemunhando de si mesmo. E pela lei, um testemunho para ser verdadeiro tinha que ser autenticado por pelo menos 2 pessoas. E Jesus afirma que o testemunho que estava dando era autenticado por ele e pelo Pai, por ele e por Deus. João afirma que o testemunho que ele dava não era apenas e tão somente dele, mas tinha o aval do Pai. Aí João continua escrevendo para nós. E nós vamos continuar vendo agora os ensinos de Jesus. Só que agora nós vamos ver Jesus defendendo a sua missão e a sua autoridade. Então quem está comigo, no capítulo 8, vai ler a partir do versículo 21. E do 21 eu falo o seguinte: de outra feita, ou seja, de outro momento, lhes falou Jesus dizendo: retirar-me, eu vou me retirar, e vós vão me procurar. Mas vocês não vão me achar, vocês vão perecer nos vossos pecados, e para onde eu vou, não podeis ir. O texto está assim: de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só, se você olhar direitinho, era tudo que os fariseus queriam ouvir. Era tudo que eles queriam. Jesus está falando que vai se retirar. Eles queriam ver Jesus pelas costas. Jesus está fazendo uma revolução, está transformando, está trazendo novidade. E as novidades não coadunavam com aquilo que eles ensinavam. Então tudo que eles queriam é que Jesus fosse embora. Mas Jesus, quando fala que vai se retirar, Jesus dá um alerta: vós me procurareis. Aí eles vão falar assim: como assim vou procurá-lo? Tudo que eu quero ver é ele pelas costas. E ele está afirmando que eu vou procurá-lo? Aí tem mais. Jesus afirmou: perecereis nos vossos pecados, porque eles estavam agarrados à lei. E a lei não expia pecado. A lei não absolve pecado. A lei apresenta quão pecadores nós somos. Mas ela não dá perdão. E tem mais. Jesus fala: para onde eu vou, não podereis ir. Jesus está falando que daqui a pouco ele vai estar morto, ressuscitado, vai voltar a ficar à direita de Deus Pai, de onde ele veio. Então, isso para eles não conseguia entender. Olha como é que nós somos, né? Para nós agora, é muito fácil para nós entendermos o que Jesus está falando naquele momento. É fácil para mim, para você, para nós entender o que Jesus queria dizer. Mas imagina para eles. Tenta se colocar um pouquinho no lugar deles. Nós somos ferrenhos, zelosos da lei. Nós lutamos pela lei para conservar a lei, mesmo atravessando problemas com os gregos que impõem a nós os seus costumes, mesmo atravessando problemas com os romanos que querem o nosso dinheiro, querem o nosso lucro, mesmo vivendo sob todas essas circunstâncias, nós estamos aqui lutando para manter viva a lei de Deus. Aí, de repente, chega um homem como eu, como você, um homem comum, um galileu, um nazareno, um que nós conhecemos que é filho de José e de Maria, um homem que não estudou nas escolas rabínicas, um homem que quebrou a lei do sábado alguns dias atrás, um homem que está se dizendo o pão que desceu dos céus, a água viva, a luz do mundo. Quanto mais Jesus se revelava, mais incrédulos ficavam. E esse homem agora tem a petulância de vir aqui no nosso templo e dizer que vai se retirar e que nós ainda vamos atrás dele. E tem mais, ele diz para onde ele vai, nós não vamos poder ir. E ainda por cima, está ameaçando dizer que nós vamos perecer nos nossos pecados, justamente nós que obedecemos à risca toda a lei. Pode parecer que eu estou fazendo papel de defesa, de advogado de defesa dos judeus. Pode parecer isso, sim. Mas tudo que os judeus fizeram nesse momento, fizeram por temor a Deus. Eles eram extremamente zelosos pela lei de Deus. Eles sabiam muito bem o que é ser escravo,
porque já tinham sentido o sabor amargo da escravidão na mão dos assírios, na mão dos babilônicos, por terem desobedecido à lei de Deus, por ter se inclinado à idolatria. Então eles sabiam como é ruim estar escravo na mão dos homens, porque eles desobedeceram à lei de Deus. Então, naqueles momentos, eles eram os mais ferrenhos defensores da lei que existia na face desse planeta. Para nós é fácil julgá-los. É fácil julgar e falar por que eles não aceitaram Jesus como Messias. Para nós é muito fácil. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que Jesus foi crucificado. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que Jesus subiu ao céu. Sabemos que ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Nós sabemos, mas eles não conseguiam entender isso. Nós sabemos que Jesus subiu ao céu e deixou conosco o seu Santo Espírito, mas eles não sabiam disso até então. Eles estavam protegendo a lei e, consequentemente, defendendo o nome de Deus contra qualquer embusteiro que aparecesse. E para eles, Jesus, naquele momento, era uma pessoa que estava fazendo uma coisa contra a vontade de Deus. Então, todo o ódio voltado para Jesus era em função do temor que eles tinham a Deus. Nós sabemos, sim, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido, que Jesus é o nosso Salvador. Mas eles não. Eles estavam ainda agarrados a toda a tradição, a toda a lei, na esperança de vir um Messias na figura de um rei, na figura de uma pessoa do porte de Davi ou de Salomão. Estava agarrado com essa esperança ainda. Olha que interessante, pensa comigo um pouquinho. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, entre os 12 apóstolos, escolheu Judas Iscariotes, porque Jesus sabia que Judas Iscariotes seria capaz de traí-lo. Quando Deus escolheu o povo hebreu, o povo judeu, é porque Deus sabia quão zelosos eles seriam pela sua lei. O Senhor Deus sabia que estava escolhendo um povo que seria zeloso pela sua obra. Nessa época aqui existiam os pagãos, e para um povo pagão daquela época, qualquer sinal já era sinal de divindade. Qualquer lenda, qualquer folclore já era endeusado. Então seria muito mais fácil para qualquer outro povo pagão aceitar, naquela montoeira de deuses que eles criaram, mas o único Deus verdadeiro, estava ali nas mãos dos judeus. Era eles que seguravam, eles que protegiam, eles que guardavam o nome desse Deus. Então os judeus seguiam fielmente a lei de Deus, por total temor a Deus. Mas João Evangelista está nos relatando um diálogo que ele presenciou entre Jesus e os seus conterrâneos, porque Jesus era judeu. Então ele está contando o que Jesus e os seus conterrâneos atravessaram naquele momento. Então Jesus acabou de dizer que iria deixá-los e que eles iriam ainda procurá-lo. Vão procurar por mim. Olha o versículo 22. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque dizia: para onde eu vou, não podeis ir. Eles já haviam, outrora, pensado que Jesus ia sair de Israel. Eles já haviam pensado que Jesus ia abandonar Israel. Quando? Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 33, nós encontramos a seguinte história. Disse-lhe Jesus, isso no capítulo 7, capítulo anterior, versículo 33. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Então Jesus falando: estou um pouco de tempo com vocês aqui, depois eu vou voltar para aquele que me enviou. Nós sabemos que foi Deus que enviou Jesus. Eles não sabiam até então quem tinha enviado Jesus. Jesus era um homem. Então eles não tinham essa ideia ainda, mas nós temos perfeitamente. Versículo 34. A vez de procurar-me, Jesus falando, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, se não podemos, para onde vai esse que nós não podemos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar? Então ele já pensa assim: então, se ele vai para algum lugar que nós não podemos ir, então eu acredito que ele vai sair da nação judaica, assim como os da dispersão foram, e muitos não voltaram. A dispersão foi quando o povo hebreu foi banido no primeiro momento da sua terra, quando os assírios tomaram o reino do norte, quando o Babilônia tomou o reino do sul. Então houve uma dispersão, eles saíram, mas depois eles voltaram. Então eles acreditam que Jesus vai sair daqui, como eles saíram, o pessoal do norte e o pessoal do sul, e vai ensinar os gregos. Já que não consegue ensinar para a gente, ele vai lá ensinar para os gregos. Então eles acharam que Jesus ia abandonar Israel, que ia abandonar o seu povo,
naquele primeiro momento. E agora, nesse segundo momento, eles pensam que Jesus iria se suicidar. Imagina Jesus cometendo suicídio. Eles pensaram isso, coitados. Fica claro que eles não aceitavam a messianidade de Jesus, que eles não entendiam a messianidade de Jesus. Fica claro isso. Mas Jesus continuou se revelando. Olha o versículo 23. Prosseguiu. Vós sois cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. É o Senhor se revelando, é Jesus se revelando. E no 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Eu sou. Essa palavra, Yahvé, deve ter surtido nos ouvidos dele como fosse um estrondo de canhão. Ele agora se diz o eu sou. Ele está se apresentando para nós da mesma forma que Deus se apresentou a Moisés lá no Monte Sinai, lá na sarça ardente. Ele está dizendo para nós que ele é o mesmo Deus que estava com Moisés lá no Monte Sinai. O eu sou o que sou. Foi assim que Deus apresentou-se para Moisés. E ele está se apresentando para nós usando as mesmas palavras. Eu sou o Deus que vocês tanto temem e tanto amam. É isso que Jesus está falando para eles. Mas eles não vão conseguir entender nunca isso. Em troca, o ódio vem à flor da pele. O ódio se acirra de modo severo. Aí então, versículo 25, lhe perguntaram, quem és tu? Ou em outras palavras, quem você pensa ser, dizendo que você é o grande eu sou? Respondeu-lhe Jesus, o que é que eu te disse desde o princípio? Então, o que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Essas palavras de Jesus. Eu estou falando a mesma coisa desde o começo, Jesus está replicando. 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Opa! Então, Jesus tem muita coisa para dizer a respeito deles e para julgar. Porém, Jesus fala, porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Olha só, em outras palavras, o que me cabe agora é dizer ao mundo aquilo que o Pai está mandando eu dizer. Em outras palavras, posteriormente, aí eu vou dizer muita coisa a respeito de vocês e vou julgá-los. É o que Jesus está falando aqui. O que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Apesar de conhecer muitas coisas a vosso respeito, ainda vou julgá-los, mas nesse momento aqui agora, nesses dias que eu estou aqui com vocês, o meu papel aqui é fazer a vontade de Deus, é falar para vocês aquilo que Deus me fala. Então ele fala, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Aí João escreve, versículo 27, eles, porém, não atinaram que Jesus falava do Pai, falava de Deus, e disse-lhe, pois, Jesus, quando levantarem o Filho do Homem, Jesus continua, quando levantarem o Filho do Homem, quando levantarem o Filho do Homem, quando levantarem o Filho do Homem, tenta imaginar essa expressão para aqueles homens naquele momento. Jesus estava se referindo à sua crucificação, nós sabemos disso. Neste momento, os judeus não sabiam que os romanos iriam crucificá-lo. Jesus sabia que ia ser crucificado. Eles não sabiam que Jesus ia ser crucificado. Porque os romanos poderiam, quando receber acusação contra Jesus, poderiam mandá-lo decapitar. Vamos decapitar esse homem, do mesmo jeito que fizeram com Paulo. Lembra quando os romanos decapitaram Paulo? Jesus poderia ser decapitado na mão dos romanos, quando fosse entregue pelos fariseus para ser julgado pelos romanos. Então, quando Jesus fala assim, quando levantarem o Filho do Homem, eles não sabiam que Jesus ia ser crucificado. Mas Deus fala, quando levantar o Filho do Homem, aí vocês vão crer. Olha só, os desígnios de Deus era que Jesus fosse levantado na cruz, na mesma condição que a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto. Porque todos aqueles que eram picados pelas serpentes, lá no deserto, por ter sido rebelde contra Deus, todos que eram sido picados pela serpente, bastava correr até a serpente de bronze que Moisés tinha levantado, e bastava ver a serpente e ficava livre do veneno das serpentes. Quem olhar para Jesus como nosso Messias, como Messias crucificado por causa dos nossos pecados, todo aquele que olhar para Jesus e entender que o sacrifício dele foi no meu lugar, foi por mim, é curado do veneno do pecado.
é curado do veneno do pecado. Essa é a situação. Jesus precisava ser levantado no madeiro. Mas nesse momento, nesse diálogo, esses homens não sabiam que Jesus ia ser crucificado. Não tinha essa informação ainda, não tinha nem cogitado isso ainda. Então continua a informação. Quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aí quando vocês me virem levantados no madeiro, depois morto, ressuscitado, aí vocês vão entender com quem vocês estão falando. 29. Aquele que me enviou está comigo, Jesus falando, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. A missão de Jesus era fazer tão somente a vontade do Pai. Ele veio a esse mundo, veio até nós em carne para fazer a vontade de Deus. O que falava vinha do Pai. O que ensinava vinha do Pai. E o que fazia vinha do Pai. Era Jesus fazendo a vontade. A missão dele era fazer a vontade de Deus. A João escreve que muitos creram nele. Então Jesus se volta para aqueles que creram nele e adverte. Disse, pois, Jesus, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, porque eu sei que vai haver retaliação contra vocês. Eu sei que aqueles que não creram em mim vão vir contra vocês. Mas se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O discípulo de Jesus é aquele que está verdadeiramente na sua palavra. E ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, tão conhecido, tão repetido. Aí quem estiver conhecendo ele vai se livrar cada vez mais. Olha só, o versículo 33, respondeu-lhes, os judeus, olha, nós somos das descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém, como tu dizes, sereis livres. Nós somos descendentes de Abraão. Olha só, eles já tinham sido escravos fisicamente dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, agora estão dos romanos. E como eles falam assim que jamais foram escravos? É porque eles nunca foram escravos espirituais. Espiritualmente eles nunca foram escravos. Eles foram escravos físicos, pelas consequências do pecado, da desobediência, mas a fé deles nunca foi violada. Olha só, o 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Em outras palavras, eu não estou falando de escravidão de homem sobre homem, eu estou falando de escravidão do pecado sobre o homem. Todos, sem exceção, todos, somos escravos do pecado. Somos, sim, escravos do pecado. Ainda somos. Não há um justo, não há sequer um. Todos pecamos e destituídos estamos da presença de Deus, da glória de Deus. Mas Jesus veio até nós para nos levar de volta para Deus. Essa é a missão dele. Eu vim de Deus até vocês para buscar vocês de volta para Deus. Só Jesus pode fazer e já fez isso por nós. Basta a gente crer. O escravo não fica sempre na casa. Versículo 35. O filho sim, para sempre. Aí no versículo 35 Jesus fala, o escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica sempre. Por quê? Porque na lei mosaica previa que no ano do jubileu, todo que era escravo dos judeus deveriam ser libertos. No ano do jubileu, se o judeu tinha um escravo, ele tinha que ser liberto. Mas esse escravo que era liberto poderia voltar a ser escravo de novo. Se voltasse a cometer algum erro, voltaria a ser escravo. Mas, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres das consequências dos nossos pecados pelos méritos de Jesus, pelos méritos que Jesus alcançou na cruz. Nós não somos livres do pecado pelas nossas obras, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos livres das consequências do pecado pelos méritos que Jesus alcançou por nós na cruz. Só Jesus torna-nos verdadeiramente livres. Glória a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer valer aquele sacrifício vicário lá no Gólgota para nos livrar das consequências dos nossos pecados. Nós paramos aqui, esse 33º encontro. Se Deus nos permitir, logo estaremos juntos para mais um encontro. Fiquem todos com Deus. Até breve.